E aí, pessoal, de volta então para continuarmos o nosso estudo sobre recursos em espécie. Antes de nós entrarmos no nosso próximo tema, eu quero deixar aqui para vocês o meu Facebook, pedir para você me adicionar lá. Tem bastante coisa legal, diariamente estou postando matéria, notícia do TST, súmulas novas que saem, reportagens sobre a área trabalhista, sobre a área processual. Então, é importante lá, questões, resolvemos questões. Então, entre lá na minha página, está aparecendo para você aqui na sua telinha. Me adicione lá no Facebook para a gente poder bater um papo, tá ok? Também o meu e-mail, vê se tem meu e-mail aí, por favor, robertocomporto@yahoo.com.br. Se você precisar de alguma coisa, me manda e-mail que a gente vai tentar aí te ajudar à medida do possível para você gabaritar essa prova do TRT. Muito bem, vamos então agora analisar um dos principais recursos no processo do trabalho. Um dos recursos mais técnicos que se tem no processo do trabalho. É o recurso de revista com a previsão do 896 da CLT. Então, é de extrema importância você realizar a leitura do 896 da CLT. Por quê? Nós tivemos recentemente a alteração nesse artigo. Nós vamos trazer algumas peculiaridades. Então, em 2014, teve uma alteração recente em alguns artigos que trata sobre o processo do trabalho. Nada muito substancial, mas faz necessário que você realize ao menos a leitura, porque o examinador adora questões novas. E se ele cobrar essas questões novas, ele vai cobrar o texto de lei. O texto da lei, pode ter certeza que vai ser o texto legal. Então, você realizando a leitura do 896 na íntegra, 896, mais os seus parágrafos, mais a letra 96A, 96B, 96C, você vai conseguir sanar aí qualquer questão que cair como texto de lei na sua prova do TRT. Olha, como eu disse para vocês, o recurso de revista, um dos recursos mais peculiar, um dos recursos mais técnicos do direito do trabalho. Vem recapitular comigo o seguinte: eu tenho uma decisão na vara. Dessa decisão, qual o nome? Sentença. Isso, então eu tenho uma sentença na vara. Desta sentença da vara, eu sei que eu posso opor embargos de declaração no prazo de 5 dias, antes de eu interpor o meu RO. Caso eu observe, então, a obscuridade, a contradição e a omissão, no prazo de 5 dias, eu oponho embargos de declaração. Quando eu oponho embargo de declaração, suspende o prazo para o próximo recurso. Qual o próximo recurso? Recurso ordinário. Então, decisão da vara, sentença, embargo de declaração no prazo de 5 dias, da decisão dos embargos de declaração, eu tenho então um recurso ordinário no prazo de 8 dias para o TRT. Recurso ordinário no prazo de 8 dias para o TRT. Agora, dessa decisão do TRT, que é hierarquicamente superior às varas do trabalho, ou seja, é o chefe das varas. Então, dessa decisão, em regra, caberá recurso de revista para a cúpula, o órgão máximo, a cúpula da Justiça do Trabalho. Quem é a cúpula da Justiça do Trabalho? É justamente o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o chefe dos chefes é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, observe que os recursos, eles têm uma ordem que deve ser observada, sobretudo na questão de hierarquia. Então, percebam, do recurso dos embargos de declaração na vara, depois dos embargos, recurso ordinário para o TRT. Depois do recurso ordinário para o TRT, recurso de revista para o TST. No entanto, você já se lembra daquela divisão que nós fazemos entre os recursos de natureza ordinária e os recursos de natureza extraordinária. Os recursos de natureza ordinária,
que é o caso do recurso ordinário, irá analisar matéria de fato e matéria de direito. Já os recursos de natureza extraordinária, eu tenho que, neste recurso, eu vou discutir apenas matéria de direito. Enquanto nos recursos ordinários, eu discuto matéria de fato e matéria de direito. No recursos extraordinário, eu tenho que discutir apenas matéria de direito e não matéria de fato. Por que isso, professor? Porque a cúpula, ou seja, o TST, ele tem como a sua principal função é uniformizar as divergências jurisprudenciais, através das súmulas, através das OJs. Então, a função do TST é pacificar as divergências das decisões. Se a ideia é pacificar as decisões, nós vamos trabalhar, então, somente as matérias de direito, somente questões de interpretações. Qual é o caso, por exemplo, do 896, a linha A? Porque o recurso de revista previsto no 896, eu tenho que observar a linha A, a linha B, a linha C, mais o parágrafo 6º, que é de extrema importância. Então, quando cabe o recurso de revista? Quando eu tenho, então, divergência jurisprudencial. Essa divergência se dá pela interpretação diversa de alguns dispositivos, que é a questão da letra A. Cabe recurso de revista quando há interpretação, quando um tribunal dá uma interpretação a um dispositivo diferente de um outro tribunal, ou quando uma turma dá tem uma decisão, e essa decisão e essa interpretação daquele dispositivo é diferente de uma outra turma ou de uma outra seção de dissídios individuais. Então, quando eu tenho essas divergências, cabe recurso de revista. Por exemplo, o da letra A, né, 896A da CLT, que vamos trazer aí, então, a divergência jurisprudencial quando um tribunal der interpretação diversa a um dispositivo em relação a um outro tribunal. Perceba que eu tenho aí divergência jurisprudencial em sede de interpretação de um dispositivo. Uma outra coisa importante também é a letra B. A letra B do 896 traz para a gente aí quando tenho uma divergência de interpretação de lei federal ou da Constituição. A letra C, eu tenho, então, quando há divergência de lei estadual, do contrato de trabalho, a lei estadual, o contrato, a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, a sentença normativa e o regulamento da empresa quando este extrapola os limites de um tribunal. Então, a letra C vai trazer para a gente o seguinte, olha, se eu tenho, por exemplo, uma empresa, e este regulamento da empresa é utilizado tanto para a região, para o Rio de Janeiro, como para São Paulo. Olha, na verdade, são tribunais diferentes, né? Se tiver um litígio, são os tribunais diferentes que irão analisar. O mesmo instrumento, o mesmo regulamento da empresa será analisado por o tribunal da primeira região, do Rio de Janeiro, e o tribunal da segunda região de São Paulo, ou 15ª região, que é também de São Paulo. E aí eu tenho, nesta interpretação deste regulamento da empresa, eu tenho interpretações diferentes. O Tribunal do Rio de Janeiro entende de uma forma, e o Tribunal de São Paulo entende de uma outra maneira. Desta forma, cabe recurso de revista. Quando eu tenho, então, a ofensa da Constituição, cabe recurso de revista. Quando eu tenho a ofensa a uma lei federal, quando eu tenho uma ofensa, por exemplo, à CLT, cabe recurso de revista. Isso como regra.
Agora, o que mais é cobrado na sua prova, o que mais pode ser cobrado na sua prova, é o 896, parágrafo 6º. Porque toda essa regra que eu trouxe para vocês, nós estamos dizendo aí de recurso de revista, se o processo for um processo de rito ordinário ou procedimento ordinário. Porque se for do procedimento sumaríssimo, o 896, parágrafo 6º, diz que se o rito é sumaríssimo, somente posso interpor recurso de revista se a decisão ofender a Constituição Federal ou súmula do TST. Cuidado, porque isso é o que despenca em prova. O examinador vai dizer que o processo está no rito sumaríssimo. Se é rito sumaríssimo, em regra, só cabe recurso de revista se dessa decisão houver afronta à Constituição ou à súmula do próprio TST. Aí sim eu posso interpor recurso de revista. Então, cuidado com essa regrinha, muito cuidado, porque isso pode ser que caia na sua prova, porque é a exceção. Outra coisa importante também, que você precisa saber sobre o recurso de revista, é que o recurso de revista, embora não se utilize mais o rito sumário, mas se eu tenho um procedimento no rito sumário, o rito sumário, ele é de instância única. Em regra, não cabe recurso. Então, não cabe recurso ordinário, não cabe recurso de revista no procedimento sumário. Somente cabe recurso no procedimento sumário da ofensa da Constituição. Então, eu tenho um recurso direto para o STF, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal. Requisitos para esse recurso de revista. Eu tenho que ter, então, a transcendência e o pré-questionamento. A transcendência, ou seja, a repercussão geral. Repercussão geral. Quando aquela matéria que está sendo discutida é extremamente importante para a sociedade, para a questão econômica, política, social. Então, tem uma repercussão geral? Tem. Então, eu vou interpor aí, posso interpor o recurso de revista. Além de observar os requisitos do 896, tá? 896 são os requisitos importantes. Além do 896, eu tenho os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, ou seja, subjetivo e objetivo, tá? E um dos pressupostos para admissibilidade do recurso de revista é que essa matéria seja de repercussão geral, tenha-se transcendência. E ainda, que essa matéria já tenha sido pré-questionada. Muito importante isso, tá? Essa matéria já deve ter sido amplamente debatida e já decidida nas instâncias inferiores. Lembre-se, o TST é cúpula, é órgão máximo. Então tem que chegar para eles algo que já foi discutido, que já foi decidido. E que tanto a vara como o Tribunal Regional do Trabalho não observaram o ferimento à Constituição. Ou há uma divergência. Nesse caso, eu vou interpor o recurso de revista, mas eu tenho sempre que observar que se essa matéria não foi pré-questionada ainda, lembra? Essa matéria tem que ser pré-questionada. Se ela não foi pré-questionada ainda, eu posso requerer ao TRT o pré-questionamento dessa matéria através de embargos de declaração. E o TST, então, entende que se mesmo assim o TRT, o Tribunal Inferior, não se manifestar quanto àquela matéria, mesmo depois dos embargos de declaração, a matéria pode se considerar já pré-questionada. Muito bem. Além disso, um requisito importante é que quando você for interpor o seu recurso de revista,
você deve trazer no bojo do seu recurso, o trecho da divergência jurisprudencial, se é ofensa à Constituição, se é a divergência de outro tribunal, você tem que buscar fazer um recorte e colocar na sua petição. Eu tenho também que informar a fonte, aonde eu busquei essa informação que demonstre a divergência. Eu tenho que juntar nos autos esta informação, além de constar no corpo, eu tenho que juntar na minha petição, se possível, uma cópia dessa decisão que é divergente. Eu estou pleiteando um direito, foi me negado, e o outro tribunal entende diferente e concedeu para o outro reclamante. Então eu posso interpor aí o recurso de revista e devo então juntar a essa decisão divergente, recortar e colocar na minha petição, no meu recurso, devo informar a fonte, e ainda eu tenho que fazer o preparo. Tem preparo. Recurso de revista, você já sabe que é 8 dias. Tem preparo? Tem preparo. Qual é o preparo? Da mesma forma do recurso ordinário. Da mesma forma. Eu vou realizar o preparo com recolhimento de custas e depósito recursal. Vou observar o teto do TST, a tabela do TST, 12 mil e alguma coisa, até o limite da condenação. Se a condenação é 100 mil, eu já recolhi 7 de recurso ordinário, agora vou recolher mais 12 de recurso de revista, dá 20, mas a condenação é de 100, então está dentro do limite da garantia do juízo, que o limite máximo é o da condenação. Sempre observando o quê? O teto do TST. Hoje, por recurso de revista, deve estar em torno de uns 12 mil e alguma coisa. E aí você tem sempre observar essa tabela do TST. Então, prazo de 8 dias, eu tenho que fazer o meu preparo, tenho que realizar o meu preparo, tenho que analisar todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, tenho que verificar a transcendência ou repercussão geral, e essa matéria já deve ter sido pré-questionada pelos tribunais inferiores. Tranquilo? Essa é a ideia inicial do recurso de revista. E se esse recurso de revista, professor, ele for trancado, foi trancado, eu interpus o meu recurso de revista, e esse recurso de revista, o TRT, porque eu interponho ele no TRT, e aí o TRT irá analisar o primeiro pressuposto de admissibilidade, para assim subir este recurso. Bom, o TRT analisa e não sobe o meu recurso. Ora, se ele não sobe o meu recurso, o que cabe? Negou o segmento do meu recurso, agravo de instrumento, tá? Outra coisa importante ainda é que, dessa situação, se eu tenho primeiro análise de admissibilidade, sobe para o TST irá realizar a segunda análise do pressuposto de admissibilidade. Se o TST não, através do relator, não dá seguimento no meu processo, no meu recurso, para uma das turmas julgarem, o que acontece aí? Agravo regimental, porque o recurso já subiu. Agravo de instrumento é para o recurso subir. Se o recurso subir e por algum motivo lá não foi dado seguimento para julgamento nesse RR, no recurso de revista, eu tenho então que interpor aí um recurso chamado agravo regimental, ou agravo regimental, você busca aí, você vai ter que buscar no regimento interno do TST. Tranquilinho? Então vem comigo, recurso de revista 896, fizemos essas primeiras análises. Então, eu separei aqui as características importantes do recurso de revista. Olha lá, visa atacar a decisão proferida pelos TRTs, em grau de RO. Em regra, se eu tenho um RO dessa decisão,
cabe recurso de revista 8 dias. E quem irá julgar? O TST. O objetivo é a uniformização da interpretação jurisprudencial dos tribunais acerca da legislação constitucional, federal, estadual, instrumentos normativos. Então, esse é o principal objetivo, é uniformizar as interpretações jurisprudenciais da análise da legislação constitucional, federal, estadual, acordo coletivo, convenção coletiva, sentença normativa. Qual o prazo? 8 dias. Sem muito segredo, né? Cabimento das decisões do TRT em RO e agravo de petição. Veja bem, quando eu tenho o agravo de petição, a decisão do agravo de petição, cabe o RR? Cabe o RR? Só vai caber o RR, o recurso de revista, em decisão de agravo de petição, quando da ofensa da Constituição. Então, se o examinador colocar para você que tem uma decisão de agravo de petição, dessa decisão, qual recurso que cabe? Recurso de revista, se ofender a Constituição. Recurso de revista também eu não utilizo para os dissídios coletivos. O dissídio coletivo, ele vai se iniciar no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, como regra. Ele iniciando no Tribunal Regional do Trabalho, dessa decisão, porque é uma ação originária do TRT. Então, o dissídio coletivo já se inicia no TRT. Então, dessa decisão do TRT em sede de dissídio coletivo, cabe recurso ordinário para o TST, e não recurso de revista. Não comporta matéria de fato, somente matéria de direito. Só matéria de direito. Julgado por uma das turmas do TST. E cabe quando? Dos dissídios individuais. E aí, gente, eu separei aqui algumas jurisprudências, rapidinho para nós passarmos, mas nós vamos analisar essa jurisprudência, tem mais coisa ainda sobre recurso de revista, mas algumas jurisprudências também importantes para o dia da sua prova, mas no nosso próximo bloquinho. Eu te aguardo aí, toma uma água, um café, vai lá e volta rapidinho para continuarmos essa gostosa aula aí sobre recurso de revista. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.